Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu hoje voltei aqui um bocadinho ao registro do resumo semanal de leituras, porque li só 3 livros e, portanto, para não estar a dividir isto ou fazer vídeos individuais, ou fazer um com 2 e outro com 1 e depois prefiro fazer assim. E também, confesso, estou muito cansada. Hoje é sábado, eu não fiz nada hoje, mas estou muito cansada do cansaço acumulado da semana. Foi semana de trabalhar para o escritório, portanto foi mesmo muito complicado. Daí, vamos a isto. São 3 livros e tudo de géneros diferentes, mas vamos começar. A última leitura da semana foi então um livro que me tinha chegado a casa na quinta-feira. E eu tinha começado a ler um livro precisamente na quinta-feira, mas eu sabia que não ia conseguir acabar na sexta. E eu olhei para este livro, e o livro é muito pequenino. E eu pensei, eu vou levá-lo na sexta. Também é um dia que eu tenho que trazer o portátil assim, não venho tão carregado. E portanto, o livro escolhido foi então O Consentimento, de Vanessa Spiroga. Foi um livro que me foi gentilmente cedido pela Suma de Letras, a quem eu muito agradeço. E é um livro que aborda então aqui um relato verídico da própria Vanessa. Ela é editora literária, portanto é esta senhora, e que relata o seu relacionamento quando ela tinha 14 anos com um famoso escritor 36 anos mais velho que ela, se eu não estou em erro. Portanto, ele tinha 50 e ela tinha 14. E é um livro que mexeu aqui muito comigo, pela forma como está escrito. Antes de passar aqui propriamente ao livro, eu quero dar os parabéns também à Suma, aqui por um pormenor muito interessante aqui no livro. Nós temos a capa e, por norma, quando temos o nome do tradutor, normalmente o nome do tradutor vem cá dentro. Desta vez, e os meus parabéns à Suma de Letras por isso, temos aqui na capa, tradução de Tânia Ganho. Portanto, para já é uma tradução da Tânia. A Tânia é uma excelente tradutora mesmo. E ter a referência do tradutor na capa é algo que merece os parabéns, porque os livros não são só dos autores. O tradutor também tem um bom trabalho, ou um bom tradutor tem que ter sempre, dá sempre um pouco de si, então aqui nas traduções, porque as coisas têm que ser de qualidade e as coisas têm que fazer sentido. Portanto, os meus parabéns aqui por este reconhecimento do trabalho da Tânia. Passando ao livro, tal como eu estava a dizer, então o relato verídico da Vanessa. Ela faz, e vocês podem perceber que o livro é muito curtinho. O livro tem não chega a 180 páginas, mas é um relato de uma forma tão objetiva. Um relato que ela faz. Primeiro faz aqui uma espécie de introdução então ao que era a sua vida familiar. Ela cresceu, era pequena, teve o divórcio dos pais. E o pai é daqueles que se afastou e que tinha um relacionamento esporádico. E depois, então, com 14 anos, a mãe trabalhava também aqui dentro da parte do mundo literário, do mundo editorial. E no jantar em que vai com a mãe, ela conhece então este Gui, porque ela não dá o nome do autor, ela identifica o nome com a letra, com a inicial. Ela também própria, quando é designada aqui no livro, é a Fê, portanto, só alguns nomes é que são referidos. Os outros, aqueles importantes, e têm a ver então com esta questão da privacidade. E ela põe então, nós percebemos logo que ele demonstrou um demasiado interesse nela. E depois, tal como eu disse, ela com 14 anos inicia então um relacionamento com ele. Ele tem 50 anos, ele é bastante conhecido. E os próprios livros dele são mencionados então temas pedófilos, cenas com pedofilia. Temos aqui partes em que houve também um movimento para tentar então desculpabilizar então os artistas destes relacionamentos e tentar como se o sexo entre menores, que o sexo com menores que não tinha que ter que não teria que ser crime, que não teria que ser o sexo não teria idade. Confesso que todo este fechado de olhos da sociedade, da própria sociedade, e como desculpabiliza os artistas, estes movimentos
próprio fechar de olhos da mãe. Confesso que, lá está, é um livro que eu sabia que ia mexer comigo, que ia mexer com as minhas emoções, que ia causar aqui muita revolta. E causou. A escrita é, tal como eu disse, muito objetiva. Aqui a Vanessa, ela não se perde em partes desnecessárias. É uma escrita objetiva e uma escrita que tenta então tentar aqui partir muito para a justificação mais psicológica e a justificação mais comportamental, como eu estava a dizer. Tenta ir então arranjar aqui uma parte mais psicológica e mais comportamental de tudo o que é que aconteceu. Nós percebemos que ela também tem aqui então essa parte de sentimento de culpa, está muito presente, e a forma como ela depois ela não entra em detalhes íntimos do que é que aconteceu, não é esse o objetivo, mas expõe então o seu relacionamento. Ela era uma jovem de 14 anos e que foi foi ludibriada então por um homem de 50 anos e que não foi um caso de amor, porque era hábito ele fazer isso, foi hábito ele fazer isso com outras jovens. Ele expõe porque ele teve livros em que expõe então esses seus casos, essas suas relações. Ele expõe as pessoas, ele expõe as jovens e expõe cartas que elas lhe escreviam. Ele próprio escreve cartas durante anos à Vanessa, depois dela ter terminado então este relacionamento que só lhe estava a fazer mal, e a forma como ela também entrou aqui, e poderia ter sido muito pior, então aqui de uma imagem mais negativa, de uma espiral negativa, e como ele, enquanto pessoa, para mim, e desculpem a expressão, mas é um homem nojento, mas que ele também tenta fazer aqui então o papel de quase como herói, e ele então tentava proteger as meninas. Elas vinham de lares desfeitos e ele estava-lhe a tentar dar proteção, e ele estava a tentar encaminhá-las, porque sem o apoio dele, elas poderiam entrar no mundo da droga. Não, senhor, o senhor é nojento, e mexeu mesmo muito aqui comigo, e com isto tudo eu tenho que dar 5 estrelas, porque não posso dar mais. É um livro pequeno, mas um livro que faz moça, e um livro importante. E como é que a sociedade francesa deixou em plenos, eu acho que isto foi anos 80, assim, anos 80, portanto, permitiu então que alguém conhecido, porque era artista, porque era escritor, ter então relações pedófilas com jovens. Ele começou, eu volto a frisar, a Vanessa tinha 14 anos e ele gostava de meninos ainda mais novos, e normalmente ele perdeu o interesse nas jovens quando elas teriam aí os seus 16. Portanto, ele gostava de crianças, ele gostava de jovens muito novos. Como é que toda esta sociedade, como é que a própria mãe da Vanessa consentiram isto? Portanto, é um livro que causa impacto, é um livro que tem que ser lido, e um livro